Muito disso aconteceu por causa das constantes altas do dólar. E o dólar comercial subiu para R$ 5,15 O dólar essa semana. Chegou a subir mais de 3% em 8 dias. Inflação e o dólar alto. A inflação funciona praticamente da mesma forma em todo lugar. Quando existe uma quantia considerável de dinheiro circulando no país e os juros estão baixos, a economia é estimulada, gerando investimentos e emprego. Com esse crescimento econômico, o gasto médio da população aumenta, gerando uma inflação. Ou seja, a cesta de produtos e serviços da população aumenta. Parece bom, né? O único problema é que a inflação muito alta pode fazer o poder de compra das pessoas diminuírem, e algo vai precisar ser feito para fazer os preços caírem. Normalmente, nesses casos, os governos diminuem as taxas de juros para diminuir o consumo, o que a longo prazo pode gerar uma deflação, uma queda nos preços, o que também retrocede o crescimento da economia. Só que além do consumo interno e das taxas de juros, existe um outro fator externo que pode influenciar muito na economia de um país: a moeda estrangeira. No caso do Brasil e da grande maioria dos países, essa moeda é o dólar, que por causa da força da economia americana, altera a balança comercial de muitos países, principalmente o nosso. Mas por quê? Existem 5 fatores que podem fazer com que uma moeda seja valorizada ou desvalorizada em relação ao dólar: lei de oferta e demanda, balança comercial, turismo, taxa de juros e instabilidade política. E de certa forma, cada um desses fatores influencia o outro. Pela lei da oferta e demanda, o custo do dólar vai mudar em relação ao real dependendo da quantidade que a gente tem dessa moeda circulando aqui no Brasil. Se existe muito investimento estrangeiro aqui ou o Brasil está exportando bastante, a oferta dessa moeda aqui no Brasil aumenta. E como qualquer produto, quanto maior a oferta, menor o preço. Isso quer dizer que ele fica mais barato, desvalorizando o dólar em relação ao real. Mas se acontecer de, por acaso, muito brasileiro estar viajando para o exterior ou o Brasil estiver importando bastante produto de fora, a demanda pelo dólar aqui no Brasil aumenta, fazendo com que o valor dele aumente. E já que falamos em importação e exportação, que é o que define a balança comercial, esse é um dos fatores que mais influencia na valorização do dólar frente ao real. A balança comercial é o resultado entre o que foi exportado e importado aqui no Brasil. Para quem não sabe, exportação é quando o Brasil vende algo que foi produzido aqui para outros países. E importação é quando a gente compra algo que foi produzido em outros países, como matérias-primas, por exemplo, ou até um produto pronto, como o videogame. Se a gente vender para fora mais do que comprar, a nossa balança fica em superávit, fica positiva. E isso é bom, porque quer dizer que mais dólar está circulando na nossa economia. E isso faz com que o real fique valorizado em relação ao dólar. Agora, se a gente comprar mais produtos do que vender para outros países, a nossa balança comercial vai ficar em déficit, vai ficar negativa. E isso faz a demanda por dólar aumentar, tanto aqui quanto lá fora. Afinal, para que a gente possa comprar um produto de fora, a gente precisa comprar o dólar antes. E isso faz o dólar ficar mais valorizado perante o real, que é a nossa moeda. A mesma coisa acontece com o fator turismo. Quando o brasileiro finalmente consegue viajar para Disney, leva a família toda. E para isso, ele precisa trocar o real pelo dólar. E se isso acontece muito num curto espaço de tempo, valoriza a moeda americana e o dólar sobe. E a nossa moeda perde valor. E a situação se inverte quando a galera estrangeira vem para o Brasil curtir o carnaval. Lembrando, claro, que estamos falando nesse caso do dólar turismo, que geralmente é maior que o dólar comercial. O dólar turismo ele é usado apenas para situações de câmbio quando pessoas físicas vão comprar moeda estrangeira para ir para outro país. No dólar comercial, as operações de câmbio são feitas por empresas que importam e exportam, ou pelas instituições financeiras que controlam os investimentos. E isso nos leva ao quarto fator: as taxas de juros. Hoje, a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, está em 13,65%, uma das maiores desde a criação do Plano Real lá em 1994. E como eu falei lá no vídeo da inflação, quando essa taxa sobe, todas as outras que são de maior risco
sobem também. Quer dizer que fica mais difícil fazer empréstimos, mas atrai investidores aqui para o Brasil, porque investimentos em renda fixa, como a poupança, por exemplo, pagam muito e são muito mais seguras. Taxa de juros lá nas alturas, o Brasil devia estar recebendo muitos dólares de investimentos estrangeiros, desvalorizando a moeda americana em relação ao real. O problema é que esse ano não é um ano normal. E como a gente vive num mundo globalizado, as coisas que acontecem nos outros países influenciam na nossa economia, assim como os nossos acontecimentos influenciam nas decisões de investidores de colocar o dinheiro deles aqui no nosso país. Ano de eleição sempre traz muita instabilidade política, o que influencia na permanência de investimentos aqui no Brasil, que faz valorizar o real em relação ao dólar. Mas mesmo com juros muito atrativos, o cenário político do Brasil traz muita insegurança, fazendo com que os investidores, ao invés de trazer o dinheiro para cá, tirem os seus dólares e levem para outras economias. Por exemplo, atualmente os Estados Unidos estão enfrentando uma alta na inflação, fazendo com que o governo tenha que aumentar as taxas de juros. E isso torna os investimentos lá muito atrativos. Se taxas de juros altas atraem investidores aqui para o Brasil, imagina para os Estados Unidos, que tem uma economia muito mais estável do que a nossa. Isso gera muito mais confiança para os investidores. E todos esses fatores em conjunto fazem com que o dólar suba ou desça em relação ao real, mexendo no preço dos produtos que a gente consome diariamente. Porque se o Brasil, por exemplo, importar fertilizantes, com o dólar em alta, o custo para a empresa que vai comprar esse produto fica muito mais alto, impactando lá na produção dele lá na frente. Com o fertilizante caro, a produção de soja, por exemplo, fica muito mais cara e o preço dela sobe. Só que aí tem mais um problema. O Brasil exporta soja, que é uma commodity. E se por causa do preço pago no fertilizante ela ficar muito cara na hora de fazer a negociação com os outros países, pode ser que esse produtor não consiga vender esse produto e ele vai ter que vender a soja internamente com um preço muito mais alto, e isso impacta em toda a cadeia produtiva do Brasil. A mesma coisa acontece com o trigo, que o Brasil importa muito da Argentina. Mesmo que a moeda desse país esteja desvalorizada em relação ao real, a negociação ainda é feita em dólar, porque o trigo é uma commodity, que é um produto não industrializado que serve como matéria-prima para outros produtos. Se o Brasil pagar muito caro pelo trigo por causa da alta do dólar, isso vai impactar nos produtos que a gente consome todos os dias, como a farinha, o pão, o bolo. Infelizmente ou felizmente, a economia de cada país influencia um pouquinho nos outros países, e entender como tudo isso funciona ajuda a gente a cuidar do nosso dinheiro e se preparar para imprevistos. E se você ficou com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo da inflação.